Vai começar o maior campeonato nacional das Américas, o Brasileirão, torneio disputado ao longo das últimas décadas, com várias fórmulas, nomes e reviravoltas. E para celebrar a volta do nosso querido campeonato, hoje irei te contar 30 curiosidades sobre o Brasileirão. E vamos começar pelo primeiro campeão. Mas não é tão simples assim. Isso porque o Campeonato Brasileiro tem 3 momentos que podem ser considerados como o início. O primeiro é a Taça Brasil em 1959, considerado o primeiro campeonato nacional do país. Já o primeiro Brasileirão, organizado com este nome, foi em 1971. E por fim, o primeiro campeonato de pontos corridos, em 2003. O Bahia foi o primeiro campeão de todos, no ano de 1959. Ao vencer o Santos de Pelé na grande final. Já em 1971, o primeiro campeão foi o Atlético Mineiro, do técnico Tele Santana. Já em 2003, no início da era dos pontos corridos, o campeão foi o Cruzeiro de Alex. E por falar em títulos, os maiores campeões brasileiros são São Paulo com 6 títulos, Corinthians com 7, Flamengo e Santos com 8 e em primeiro lugar o Palmeiras com 11 campeonatos brasileiros. Dos que quase chegaram lá, o Internacional é o principal. Apesar de tricampeão brasileiro, o Colorado também é o time mais vezes vice-campeão, por 9 oportunidades. O Inter possui outro recorde, bem mais animador. Em 1979, os gaúchos conquistaram o brasileiro de forma invicta. Com Falcão e companhia, o time do Internacional fez 23 jogos, venceu 16 e empatou 7, conquistando seu terceiro título nacional sem nenhuma derrota. Mas o Colorado não está só neste feito. Em outros moldes e formatos, o Palmeiras também foi campeão invicto em 1960, além do Cruzeiro em 66 e a máquina do Santos de Pelé em 63, 64 e 65. Alguns destes mesmos clubes conquistaram o Brasileirão por mais de uma vez seguida, mas o São Paulo e o Santos se destacam. O tricolor embalou uma sequência de 3 títulos nacionais, em 2006, 7 e 8. Já o Santos, mais uma vez da era Pelé, possui um pentacampeonato. Entre 1961 e 1965, o Brasil foi do peixe. Em 2019, o Flamengo conseguiu um grande feito. Conseguiu 24 jogos de invencibilidade nas 38 rodadas do Campeonato Brasileiro, sofrendo apenas 4 derrotas. Mas em questão de menos derrotas, o recordista é o Palmeiras. Em 2022, o Verdão venceu 23 jogos, empatou 12, mas perdeu apenas 3. Ainda falando em pontos corridos, o único time a atingir os 100 pontos foi o Cruzeiro. Em 2003, em um brasileiro de 24 clubes, o Cabuloso venceu 31 jogos, empatou 7 e perdeu 8. E a pior campanha, até recentemente, era do América de Natal, que no Brasileirão de 2007 venceu apenas 4 jogos, empatou 5 e perdeu 29, sendo rebaixado com apenas 17 pontos. Porém, 14 anos depois, em 2021, a Chapecoense fez pior, somando apenas 15 pontos. Os catarinenses sofreram menos derrotas, 25, empataram 12, porém venceram apenas uma partida, só uma vitória, e foi fora de casa, contra o Red Bull Bragantino. De 1959 até hoje, mais de 150 clubes jogaram a primeira divisão. Entre eles, os que mais participaram foram Grêmio e Santos, que jogaram 63 das 66 edições. Palmeiras, Cruzeiro e Atlético Mineiro vêm em seguida, com 60 campeonatos. E contando a partir de 1971, o recorde é do Flamengo, participando de todos os 52 campeonatos, seguido de Atlético Mineiro, Inter, Santos e São Paulo, com 1 a menos. Muitos destes clubes citados detêm outra marca, o de nunca terem sido rebaixados. Mais precisamente, Santos, São Paulo, Flamengo e o novato Cuiabá, que nunca desceram da Série A para a Série B. Em completo oposto está o Avaí, o clube que mais vezes foi rebaixado para a segunda divisão. São 5 descensos, e a maioria no estilo ioiô, ou seja, sobem em um ano e descem no próximo, como nas quedas de 2011, 2015, 2017, 2019 e 2022. Se nos pontos corridos o Flamengo conseguiu ficar 24 jogos invicto, em toda a história quem se sobressai é o Botafogo. Entre as temporadas de 77 e 78 do Brasileirão, o alvinegro ficou invicto por 42 jogos, somando 25 vitórias e 17 empates. Mas mesmo assim, o Botafogo não conquistou o Brasileiro.
Nestes mais de 60 anos de Campeonato Brasileiro, alguns atletas se destacam em títulos. Contando desde 59, 3 jogadores do Santos dominam: Lima, Pepe e Pelé, todos com 6 títulos cada, conquistados entre 61 e 68. Dos jogadores mais atuais, o recordista é o ex-atacante Dagoberto, com 5 troféus. E entre os treinadores, o maior campeão foi Lula, técnico pentacampeão brasileiro com Santos na década de 60. Porém, empatado com ele com 5 títulos, está o atual Vanderlei Luxemburgo, que venceu os brasileiros de 93 e 94 com o Palmeiras, o de 98 com o Corinthians, o de 2003 com o Cruzeiro e, por fim, com o Santos em 2004. Lula também tem outro recorde, o de mais títulos conquistados consecutivamente. Os seus 5 campeonatos brasileiros foram conquistados ano após ano, de 61 a 65. Em seguida vem Rubens Minelli, tricampeão brasileiro, em 1975 e 76 com o Inter, e no ano seguinte em 77 com o São Paulo. Também no São Paulo, outro técnico a conquistar o tricampeonato foi Muricy Ramalho. Em todas as edições, apenas 2 clubes que não são de capitais conquistaram a Série A. Um deles é o Guarani de Campinas, campeão em 78, e o outro é o Santos, que apesar de ser um grande clube brasileiro, não fica na capital paulista, e sim no litoral do estado. Agora, falando dos indisciplinados, vou considerar os dados a partir de 1971, por falta de informações das edições anteriores. A primeira expulsão do Campeonato Brasileiro ocorreu no jogo entre Palmeiras e Portuguesa, em 71. Eurico do Alviverde e Tatá da Lusa foram expulsos no mesmo lance, aos 47 do segundo tempo. Já o maior número de expulsões em uma única partida veio 8 anos depois, em 79, no jogo entre Goiás e Cruzeiro. Foram 14 expulsões, sendo 9 do Esmeraldino. Tantas baixas fez com que a partida precisasse ser encerrada com um placar em 3-0 para o Goiás. Como citei no início do vídeo, o brasileiro já teve diversas fórmulas e nomes ao longo dos anos. E nessa bagunça que era antigamente, a edição de 79 contou com o maior número de clubes. Foram 94 times participando do torneio. O campeonato era dividido em vários grupos classificatórios, que após 5 fases, culminaram com o Inter campeão. O primeiro gol da história do Campeonato Brasileiro foi marcado por Alencar do Bahia, em 59, em jogo contra o CSA. Já o primeiro gol a partir de 71 foi marcado pelo argentino Héctor Escota, do Grêmio, em uma partida no Morumbi, quando o tricolor gaúcho venceu o tricolor paulista por 3-0. Em todos os tempos, o maior artilheiro do Brasileirão foi Roberto Dinamite, com 190 gols em 326 jogos, a maioria com a camisa do Vasco, clube onde é ídolo máximo. Do Vasco também vem o artilheiro mais velho de todas as edições do Brasileirão, o baixinho Romário, que em 2005, aos 39 anos, marcou 22 gols na Série A. Falando em gols, a maior goleada pertence ao Corinthians. Em 1983, os paulistas venceram o Tiradentes do Piauí pelo incrível placar de 10-1, um verdadeiro passeio. Já na era dos pontos corridos, 3 clubes empatam com a maior goleada. O primeiro é o São Paulo, que em 2004 fez 7-0 no Paysandu. Um ano antes, em 2003, o Goiás também fez 7-0, só que no Juventude. E no mesmo ano, o Cruzeiro fez 7 no Bahia. E em todos os jogos de todas as edições, os clubes que têm mais vitórias são: em sexto, o Corinthians, com 666 vitórias; em quinto, o Flamengo, com 669; em quarto, o Atlético Mineiro, com 674; em terceiro, o Inter, com 680. Palmeiras vem em segundo, com 687. E com apenas 4 vitórias a mais, o São Paulo lidera o ranking com 691 vitórias. E no ranking histórico dos pontos corridos, mais uma vez o São Paulo lidera, com 1.271 pontos, seguido pelo Flamengo, que subiu muito neste ranking graças às últimas campanhas. Em questão de público, antigamente era comum em grandes jogos por todo o país que mais de 100 mil torcedores comparecessem aos estádios. E o recorde do Brasileirão pertence ao jogo Flamengo e Santos, pela final de 1983. Neste dia, o Maracanã recebeu 155.523 pessoas, um público inimaginável nos dias de hoje. O oposto foi registrado no dia 3 de dezembro de 97, quando apenas 55 testemunhas assistiram o Juventude vencer a Portuguesa, registrando o menor público da história.
Mas se o maior público pertence ao Flamengo e o menor ao Juventude, em 76, o Corinthians conseguiu um feito histórico, o de maior público visitante. Pela semifinal do Brasileiro daquele ano, mais de 146 mil torcedores foram ao Maracanã acompanhar Fluminense e Corinthians. Porém, mesmo a partida sendo no Rio de Janeiro, casa do tricolor carioca, praticamente metade destes torcedores, cerca de 70 mil pessoas, eram corintianos. A presença maciça da torcida alvinegra ficou conhecida como a invasão corintiana. E aí, você conhecia alguma dessas curiosidades? Tem alguma outra interessante que eu esqueci de falar? Deixa aí nos comentários. Não saia sem deixar o seu like e se inscrever no canal. Um grande abraço e até a próxima!